Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje a modalização textual. Vamos lá? Então, nós vamos utilizar o debate regrado como exemplo da utilização da modalização no texto. Recapitulando, então, relembrando o que é o debate, né? O debate regrado. Então, consiste em um debate com regras, como o próprio nome já sugere. Por isso, então, não é um debate livre. Os participantes, então, eles vão precisar seguir algumas diretrizes, né? No debate regrado, então, os participantes precisam respeitar medidas como tempo de fala e necessidade de réplica e tréplica. No debate regrado, vai haver também o público, né, que vai estar assistindo o debate e a presença de um mediador que vai fazer com que essas regras sejam cumpridas, observadas. Então, nós vamos falar hoje sobre os modalizadores do discurso, né? Dentro do debate, por exemplo, que a gente está utilizando como base para a utilização desses modalizadores, nós temos a opinião, as ideias, a reflexão, a intenção, o ponto de vista, os sentimentos e a crítica. Então, o que é a modalização? É um fenômeno, gente, pelo qual o sujeito vai expressar sua adesão ao texto. Através da modalização, então, é possível perceber qual é a atitude do locutor, né, na defesa do que pretende. Assim, é possível perceber se ele crê no que diz, se atenua ou vai impor algo que diz. Né? Na verdade, é a expressão do ponto de vista. Portanto, como pode haver um texto sem modalização? Hein? A resposta é muito simples. Simplesmente não há texto sem modalização. Essa pode ser, sim, a mais explícita e a mais discreta. Mesmo sendo discreto ou explícito, todo texto possui uma modalização. Por quê, gente? Porque a modalização é a expressão do ponto de vista do locutor ou do escritor desse texto. Então, nós vamos perceber no texto a presença dos modalizadores pelos elementos linguísticos que vão fazer essa expressão. Esses vão funcionar como indicadores da intenção, dos sentimentos, das atitudes desse locutor com relação ao seu discurso. Vão revelar também o grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional que está sendo veiculado no texto, apresentado no texto. Existe uma expressão chamada de ethos, que é a imagem que a gente cria de si mesmo. Essa, na verdade, é a marca dos modalizadores do discurso, que são marcas deixadas por quem, na verdade, está produzindo o discurso. Então, gente, há dois tipos básicos de modalizadores. Vamos ver? Nós temos as modalidades epistêmicas, né, que vão se referir ao eixo do saber, a questão da clareza ou probabilidade. Nós temos exemplo aqui, ó, o crer, né, utilizando eu acho ou é possível, e aí nós temos como exemplo aqui provavelmente virei, né, aquilo que é provável. E o saber, que é a certeza. Eu sei, é certo. Então, exemplo, viajarei com certeza. São modalidades epistêmicas. E nós temos as modalidades chamadas de deônticas, certo? Que vão se referir ao eixo da conduta, que é aquilo que é obrigatório ou permissível, ou utilizando outras palavras, a obrigatoriedade e a permissibilidade. Então, nós temos exemplo aqui do que é proibido, do que é obrigatório, né? Proibido na frase, não se deve estacionar na faixa amarela, e obrigatório, você precisa se alimentar melhor. Então, nós temos aqui dois exemplos básicos, ou dois tipos básicos de modalizadores textuais.
Gente, então vamos ver agora os recursos linguísticos para expressão dessa modalização. Então, nós temos aqui modos e tempos verbais, que podem ser utilizados como recursos linguísticos para o uso dessa modalização, né? Aí nós temos aqui advérbios, como exemplo, talvez, felizmente, infelizmente, lamentavelmente ou certamente. Nós temos os predicados, que são chamados de cristalizados, né? É certo, é preciso, é necessário. Os performativos explícitos, né? Eu ordeno, eu proíbo, eu permito. Nós temos verbos auxiliares, lembrando aqui, né, gente, que os verbos são ações, tá? Poder, dever, ter que, de, haver de ou precisar de. E verbos de atitude proposicional. Eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho. De acordo com os modalizadores, né, que o autor utiliza, ele pode tornar, então, o seu discurso mais polêmico ou mais autoritário. Isso vai depender do uso dos modalizadores textuais. Quando se constrói, por exemplo, um discurso mais polêmico, nós fazemos o uso dos modalizadores inseridos no eixo do crer. E quando o autor faz essa escolha, então, ele vai proporcionar ao leitor a chance de tirar suas próprias conclusões. Já o discurso inserido no eixo do saber e do dever estará mais voltado para um discurso autoritário, então, restringindo as chances do leitor de discordar dos fatos, como, na verdade, já nos induz, né? Como é um discurso mais autoritário, então vai retirar, assim, as chances do leitor de discordar dos fatos. Os modalizadores discursivos, eles são importantes elementos para a comunicação, muito importantes. Tanto é que, anteriormente, nós dissemos que não existem textos sem modalizadores, né? Então, o uso que nós fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros, né? Por exemplo. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura da nossa língua. Os elementos que atuam como indicadores de argumentação são denominados de modalizadores discursivos, que também conhecemos como modalizadores textuais. Eles são encarregados, então, têm uma finalidade própria de evidenciar o ponto de vista que é assumido pelo falante e assegurar o modo como ele vai elaborar o seu discurso. Por fim, eu trouxe aqui, né, uma afirmação de Castilho e Castilho, que é de 1993, tem a referência aqui, que ele fala dos diferentes recursos linguísticos que estão a serviço, por exemplo, dessa ação argumentativa, que são os modos verbais, os verbos auxiliares, os adjetivos, advérbios, entre outros. Então, vamos utilizar aqui como exemplo uma classificação feita por Castilho e Castilho. Ele fala aqui da modalização epistêmica, né, que expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição. E ele vai compreender essa modalização epistêmica em 3 subclasses, que são, ele chama de assertivos, quase assertivos e delimitadores, tá certo? Nos assertivos, ele atribui as afirmações e as negações, tá? E nos quase assertivos, ele traz a dúvida, né? Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. E nos delimitadores, quase, né? Um tipo de, uma espécie de... Então, ele traz aqui a modalização epistêmica em 3 subclasses. Partindo para a deontônica, né, ele fala que essa modalização se refere ao princípio da obrigação e da permissão. Então, é aquilo que é obrigatório e aquilo que é permitido, tá certo?
Nós temos também a modalização afetiva. Ele traz a modalização afetiva porque lembre que o modalizador textual no discurso, né, ele traz também o sentimento do autor, o sentimento do locutor, tá certo? Então, a modalização afetiva, ela verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo proporcional, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico e deontônico, certo? Ou seja, a modalização epistêmica e deontônica é deixada de lado quando se fala de modalização afetiva, trazendo aqui o sentimento, a subjetividade, né, do locutor ou do autor do texto. Aí ele fala que existem dois tipos de modalizadores afetivos, os subjetivos e os intersubjetivos. Quais são os subjetivos? Felizmente, infelizmente, curiosamente, né? E os intersubjetivos, sinceramente, francamente, lamentavelmente e estranhamente. Tá certo, gente? Então, os modalizadores textuais, eles são recursos. É um recurso, na verdade, que é utilizado no texto, né, para trazer a intenção, o sentimento do autor ou do locutor. Lembrando que não existem textos sem modalizadores textuais, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.